hoje na Folha de São Paulo é esse artigo aqui do Joel Pinheiro da Fonseca, que é filho do Eduardo Janete da Fonseca, que é um filósofo, um pensador que está sempre muito alinhado com o neoliberalismo, etc. e tal, em que ele fala: precisamos do bolsonarismo moderado, né? Ou seja, parece que a direita aí já está em busca do candidato neoliberal que seja palatável. O Bolsonaro, aliás, acabei falando o nome dele, ele foi na AgriShow e ele falou o seguinte: olha, tudo bem se eu não voltar, já plantamos sementes do lado do Tarcísio. Quer dizer, então, o Tarcísio é essa semente plantada pelo Bolsonaro como bolsonarismo moderado? Não tem bolsonarismo moderado. Isso Não é como a gravidez, né? A gravidez não tem meia gravidez, não tem meio. Ligeiramente bolsonarista, ligeiramente. Não existe isso aí, né? Isso é um garoto, né? O Joel Pinheiro da Fonseca é um garoto, né? Um jovem, né? Que nem sempre acerta nas suas. É normal, né? Todo mundo comete erros, não tem nada a ver com bolsonarismo moderado. Agora, se o Tarcísio, claro, isso é evidente que o Tarcísio está sendo incensado, né? Para representar o bolsonarismo em 2026. Agora, primeiro, nenhum governador de São Paulo foi eleito presidente, desde o Jânio, né? Então, tem um porém, muitos tentaram, né? E governadores, né? Que nem se compara. Não vou nem definir o Tarcísio, mas Franco Montoro tentou ser presidente, Covas tentou ser presidente, recebeu uma votação inexpressiva. O governador de São Paulo não tem muitas probabilidades. Se ele embarcar nessa, eu acho que é uma canoa furada, né? Para ele, né? Para ele, o ideal é se reeleger governador, que se reelege com o pé nas costas, depois concorre em 2030. Em 2030 não tem mais Lula. Para que ele vai concorrer com o Lula? Porque o Lula, numa reeleição, é difícil derrotar o Lula. E eu gostei muito do Natan também dizendo: existe fascismo light, existe requeijão light, existe coca light, existe muita coisa light, mas fascismo light não existe. E a prova disso aqui, Daiane, de que não existe fascismo light, é essa notícia aqui, ó, de hoje também. O número de pessoas mortas pela PM em São Paulo cresceu 138% em um ano. Esse é o bolsonarismo moderado, ou seja, o neonazismo light defendido pela elite brasileira. E o secretário aí de segurança deles, que eles tanto propagam, já disse, né, que um policial bom tem que ter pelo menos 3 mortes no currículo para ser considerado bom. Esse é o padrão que se estabelece para esse governo e para esse fascismo. Esse fascismo limpinho é o fascismo da direita, né? A direita sempre trabalhou nessa direção, sempre se pautou nisso. Ela fica tentando se moderar, lustrar ali um pouco daquilo que fazem, mas a política dessa direita, essa extrema-direita, é sempre alinhada a essa conduta genocida, né? A necropolítica disfarçada ali de ação, de repressão, né? É aquilo que o Maluf dizia e que tantos outros ainda defendem por aí. Não está longe disso. Ela só se transforma com o decorrer do tempo. Enquanto ele aumenta aí o número de mortes na ação policial, né? Mortes por PM, e é bom lembrar que aconteceu nessa Operação Verão, Operação Escudo, né? Que num período curto e numa ação de repressão com várias irregularidades, abusos, crimes cometidos com adulteração de crime, e tem corpos sendo achados, encontrados lá na região. Na sexta-feira a gente entrevistou aqui o Claudinho Silva, que é o ouvidor das polícias, e o destaque dele é sempre nessa pontuação de que a ação é muito violenta e o governo pouco se importa com as ações apontadas pela própria ouvidoria ou outros órgãos ligados aos direitos humanos. A ação é muito deliberadamente para chegar nesses números, porque para ele acha que isso é propaganda de campanha. Enquanto isso, os livros didáticos, né, no Estado de São Paulo, que é outra matéria que está lá no nosso site, nós estamos em maio, né, praticamente. Hoje é dia 30, fechando o mês de abril, amanhã é dia 1º de maio. Os livros didáticos, para boa parte dos alunos no Estado de São Paulo, não chegaram ainda. E o governo admite isso, né? A matéria lá destaca justamente nesse ponto, ó, uma licitação que passou por cima de várias regras lá, uma licitação de 220 milhões para a impressão de 25 milhões de livros, exemplares de livros, que é fundamental para qualquer criança estudar, para fazer o andamento ali do ano letivo. A licitação foi suspensa, como eu disse, por várias irregularidades, né? A vencedora é uma tal de Lideri, isso numa licitação vencida em 1º de fevereiro, e aí de lá para cá, várias idas e vindas, e uma decisão da justiça tinha derrubado a licitação, mas o Tarcísio foi lá e falou: não, é para fazer, né? A que ficou em segundo lugar, que é a Gráfica Plural, muito conhecida, ela que imprime aí os exemplares do Enem, exatamente, e é uma gráfica enorme, tem um parque gráfico gigantesco. Ela que perdeu, ficou em segundo lugar, está tentando justamente entrar com uma ação para refazer essa licitação. Mas os livros didáticos não chegam. Aquilo que o presidente Lula falava, né?
Em vez de armas, nós vamos dar livros. No governo Tarcísio, ele dá armas e corpos, né? Nas décadas de 70, nós tínhamos muitos historiadores italianos se debruçando sobre a obra do Mussolini, né? E alguns desses historiadores lançaram a ideia de que o fascismo não era ruim, que o que era ruim era o mussolinismo. E alguns deles argumentaram que o fascismo seria uma ideologia que traria o apreço e a força da família, uma ideologia com valores nacionais, capaz de organizar a sociedade, de produzir sociedades que agiam para o mesmo lado, com uma força social muito grande. Portanto, tudo isso não podia ser ruim, que o que estava de ruim mesmo era o Mussolini. E aí eles tentaram criar a ideia de que o fascismo não era problemático, que o problema era Mussolini, e chamar o regime italiano de mussolinismo. Esses historiadores, eles foram muito atacados nessa época, destruíram os argumentos dele, porque se mostrou que o centro da teoria fascista, ou das formas de entendimento do mundo fascista, não é a família, não é o patriotismo, não é necessariamente a luta coletiva, mas é sim o sentido de violência implícito dentro da sociedade, sociedades que haveria uma desigualdade natural, em que alguns são melhores que outros, e os melhores precisam progredir e continuar avançando, mesmo que às custas da morte e destruição dos outros. Então, os historiadores, os antropólogos, os sociólogos se uniram e mostraram que a essência do fascismo não é a família, não é a pátria, mas é a violência. E que nada que tenha como essência essa estrutura de violência em um sentido de uma sociedade desigual, onde o ataque ao mais frágil é algo que traz benefício para a sociedade, que é isso que o fascismo pensa, esse tipo de pensamento não pode ter nunca uma conotação light e sequer ser apoiado pela parte democrática brasileira. Esses historiadores apanharam muito naquela época e ficou muito marcado esses escândalos, e infelizmente no século XX nós tínhamos construído um consenso de que o fascismo não é bom nunca, né? E esse consenso se perdeu agora, Atush. Parece que a Globo está querendo ver aí no Tarcísio um fascista que come de garfo e faca.